Olá, está começando o Mídia em Cheque. Neste ano, o programa passa a ser apresentado por acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. O Mídia em Cheque tem como objetivo discutir assuntos relacionados à comunicação. O tema de hoje é as mudanças no hábito de consumo da informação. E para discutir o assunto, recebemos os professores da Universidade Franciscana, o professor Yuri Lamel, também a professora Fabiana Pereira e também a convidada jornalista egressa aqui da UFN, a Victoria de Bortoli. Bom, antes de discutir o assunto, a gente vai conferir uma enquete aí, então confere só. De que maneira você se informa? Geralmente através da internet, redes sociais, Facebook, Instagram. E tu acha que aconteceu uma forma de consumo diferente na sociedade, da maneira que as pessoas estão consumindo a informação? Sim, antigamente, por exemplo, as pessoas liam jornal, ouviam as notícias pelo rádio ou pela televisão. Isso demora um pouco até chegar a informação assim. Hoje em dia, na rede social, no mesmo instante tu já está informado. Eu acho que hoje em dia está tudo na palma da mão, no celular. A internet veio proporcionar para nós mais rápido as informações chegam até nós do que o que a gente vivia antigamente. E qual ferramenta assim, que tu mais usa para se informar? A TV, o rádio, a internet, veículos de informação nas próprias redes sociais, por exemplo? Principalmente a internet, principalmente o Facebook, né? Que hoje em dia muitas notícias vêm através do Facebook, que eu uso principalmente o Facebook. Eu me informo muito em livro e em internet, mas eu tenho medo da internet. Porque às vezes a gente procura alguma coisa e aquela história não é verídica. Então eu confio muito mais em livro, mas às vezes quando a gente precisa da informação na hora, a gente procura a internet. Hoje em dia muito mais velocidade para buscar informações e tal. Eu procuro até nem usar meios tradicionais. A gente atualmente não assiste mais TV, então quando sai alguma notícia ou quando alguém comenta algum fato, a gente vai atrás de saber da informação mesmo através da internet. Como que era o teu consumo de informações pelo jornal impresso, rádio, TV e agora foi para a internet ou tu mantém os outros meios de comunicação? Não, a televisão até não assisto tanto, é mais só pela internet mesmo. Hoje eu me informo mais pela internet, né? Assim, não uso mais nem jornal, nem olho. TV, muito pouco, muito pouco. Sites confiáveis, né? Que não sejam só fake news. E é basicamente isso, eu quase não assisto mais TV, não leio jornal também. E tu observa que teve uma diferença de comportamento no consumidor da informação? Sim, tem muita gente hoje em dia que, chegou faz pouco na internet, assim, então acredita em tudo que lê. Então mudou muito, tem muita gente se informando errado, né? E tu teria algum veículo que tu consulta sempre ou são vários, até para te ter noção se a notícia é verídica ou não? Normalmente o Twitter. O Twitter, ele, no segundo seguinte, a notícia já vem, normalmente se for um Twitter confiável também, né? Bom, a gente também vai trazer uma tela com dados sobre os meios de comunicação mais utilizados no país. Acho que é importante lembrar, e até porque talvez vocês, com certeza vocês não viveram isso. Eu venho de uma infância, né? Então eu nasci em 72, eu venho de uma infância onde você vai ter contato com as informações através da TV e de um canal, que é o canal que tem a grande repercussão, porque ele é o canal que tem um sinal bom, né? Ele pega bem nas casas, tá? E jornais e rádio, né? Jornais locais, rádio. Considerando o contexto de Santa Maria, a gente vai ter Jornal A Razão e vai ter a 0 Hora chegando aqui, né? Assim, mais raro o Jornal do Comércio, ou então o Correio do Povo, né? Tinha, mas não era assim tão consumido. Então você vai ter uma geração, principalmente assim as famílias, nos fins de semana, se pautava, e durante a semana também se pautava pela TV. Então, o horário do jornal, efetivamente, do jornal do almoço, do jornal da noite, efetivamente eram horários que as famílias se encontravam dentro de casa
para escutar as notícias, né, e ter a informação. E depois um outro hábito era a leitura, principalmente do jornal nos domingos, né, era um hábito familiar nos domingos, comprar o jornal e fazer a leitura o jornal passava por todo mundo. Então eu desde pequena, eu leio jornal, assisto TV. Rádio um pouco menos, porque aí você, dependendo da idade, vai preferir, né, a rádio musical. Então eu acho que isso ainda vai refletir esta geração. Então a minha mãe, o meu pai, né? Eu não tenho mais avós, mas eu acredito que esta população que ainda, né, está como uma população de consumo de informações, ela vai se apegar ainda a esse hábito. É difícil largar. Assim como hoje, você tendo canais pagos, você vai ter dificuldade de tirar boa parte dessas pessoas da mesma rede de TV. Né? Porque é um hábito consumido ao longo da vida, se criou uma relação de confiança, né? Por mais que às vezes você critique. Então, eu acho que ela reflete isso, né? Esse momento de transição. Perfeito. Também o pessoal tem acesso, né, cada vez mais, eu acho que, principalmente as novas gerações, às redes sociais. Eu acredito que sim, porque o vídeo é um tipo de mídia que chama muita atenção, né? Ele ocupa vários canais sensoriais do corpo humano ao mesmo tempo e faz com que nós tenhamos um foco naquela mídia ali, né? Chama atenção. Não é qualquer barulhinho que nos tira a atenção de um vídeo, por exemplo. Então o brasileiro é muito visual, o brasileiro gosta de vídeo, a gente tem assim a cultura da televisão muito forte desde que surgiu aqui nos anos 50, então eu acho que esses dados refletem só um pouco a cultura do brasileiro transferida para a internet, né? O YouTube aí está com tudo, também é resultado da evolução da tecnologia, né? Embora tenhamos YouTube desde 2005, 2006, foi só nos últimos 5 anos aí que a internet 3G e 4G ficaram mais baratas, mais acessíveis, né? Então hoje em dia a gente não precisa mais de uma Wi-Fi para assistir YouTube. A gente pode ver no ônibus com a nossa 4G e hoje em dia tá barato. Qualquer um hoje paga ali 30 e poucos reais para ter um plano de mais de 1 GB, né? Então eu acho que a tendência é só crescer. Cada vez mais as pessoas vão ter acesso ao plano de dados, né? E vão acessar mais vídeo. O Instagram ocupou nesse último ano aí o espaço do álbum de fotos, né? Antigamente era o Facebook. Quando eu falo antigamente é 2 anos atrás, 3 anos atrás. Agora é o Instagram, por exemplo, né? A gente também assistia vídeo via Facebook. Hoje as pessoas estão indo mais no YouTube também. Então tem algumas redes sociais que estão roubando aí um espacinho do Facebook, mas o Facebook ainda é a rede mais genérica aí das redes sociais. E não tem como não falar agora do WhatsApp, né? WhatsApp, né? Então o WhatsApp hoje é como se fosse o meio de comunicação das pessoas, do brasileiro, né? Como se fosse, ocupou o espaço do telefone e do SMS. Para a Victoria, que está no mercado de trabalho, né? Trabalha em um veículo de comunicação aqui de Santa Maria, se vocês fazem jornalismo pensando nas redes sociais unicamente como prioridade? Não como prioridade, mas a gente dá uma atenção bem grande para as redes sociais, porque é de lá que vem grande parte do nosso público. E até complementando essa questão que o Yuri estava falando do vídeo, a gente percebe que as mídias locais aqui da nossa cidade, elas estão se apropriando bastante do vídeo, das lives, que notifica ali os leitores, o veículo tal está fazendo uma transmissão ao vivo. Vários vídeos, tu vai fazer qualquer matéria hoje, uma matéria de uma obra na rua, tu faz um vídeo, tu vê que o pessoal se interessa, sabe? Que antes seria só escrito, só uma foto, hoje além disso tem vídeo também. Até posso avançar um pouco no assunto, essa é a questão do jornalista multimídia, né, Victoria? Não dá para se pensar a questão do só o texto e foto, né, hoje em dia. Então, como é que é a rotina? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa rotina aí, até para entregar um conteúdo mais completo também para as pessoas. Sim. Como é que é essa rotina? Exatamente essa rotina do vídeo, a gente está tentando se adaptar cada vez mais. E não só, eu trabalho no site do jornal, mas o pessoal que trabalhava exclusivamente para o impresso, hoje já tem outra mentalidade. Até mesmo aqueles repórteres mais antigos, que não sabiam lidar muito com tecnologia, até mesmo eles hoje sabem como que faz um vídeo, sabe? A noção mais básica, porque está mudando essa forma de consumir, eles também precisam se adaptar. Hoje eles não pensam exclusivamente, vou chegar na redação, vou escrever a minha matéria aqui e vou fechar o jornal. Hoje eles, além de terem que escrever para o impresso, eles precisam pensar no site, pensar no conteúdo diferenciado que eles vão dar para o site e com certeza, né, o vídeo que ajuda muito. Perfeito.
Eduardo, eu só queria complementar e de repente até instigar um pouquinho, que é a questão do posicionamento ali do lugar onde aparece o Facebook, entendendo que também o Facebook ele é um espaço de acesso que vai oportunizar que você vá, né, para ler o conteúdo dentro do site ou então o vídeo no YouTube, né? Porque a live ela vai ter um espaço limitado, né? Então, um vídeo maior você vai fazer o chamamento dentro do Facebook, mas você vai jogar esse consumidor para dentro do YouTube, né? Então, me parece um pouco que o Facebook ele se mantém meio como plataforma de divulgação desse espaço, porta de entrada. O próprio Instagram, ele também vai estar como o espaço de divulgação dentro do Facebook. Você vai a partir do Facebook para o Instagram, que chamou a atenção. Então é bem isso, como porta de entrada. Então me parece que por isso que ele se mantém nesse patamar, porque senão ele talvez já tivesse caído. E é uma porta de entrada, mas que ela vem caindo nos últimos. Pesquisas demonstram que o alcance das páginas no Facebook está caindo. Então, os veículos de comunicação estão sofrendo com isso. Eles não podem mais pensar exclusivamente no Facebook. É preciso se pensar em Twitter, é preciso se pensar em Instagram, porque o alcance hoje ele é bem diferente do início que os veículos começaram a usar. Eu ia falar exatamente isso, que o Facebook é uma porta genérica para outras redes, mas mesmo assim está caindo principalmente porque os jovens não estão mais acessando muito o Facebook. É um fenômeno que acontece de tempo em tempo. Aconteceu, por exemplo, com o Snapchat nos Estados Unidos, né? Um tempo atrás, os adolescentes começaram a sair do Facebook só para o Snapchat. Porque tem uma questão sobre o relacionamento das pessoas. Os jovens, eles não querem mais ficar muito tempo num espaço onde está a mãe, o pai, a tia, o tio, sabe, a avó, onde eles botam ali um meme, uma brincadeira, a avó não entende e pergunta, como assim, filho? Como assim, neto, né? Então, se percebe isso. Aconteceu com o Snapchat, está acontecendo agora com o Instagram. Tem adolescentes que ficam só no Instagram agora ou só no YouTube, direto no aplicativo. E esses aplicativos, eles estão pegando um pouco as estratégias do Facebook. Eles estão fazendo notificações no celular para que tu acesse direto a rede social sem passar pelo Facebook antes, né? E são tantas redes sociais, inclusive, que a gente até pode mostrar uma outra tela também com dados sobre o consumo da internet, que é até bem curioso esse dado aí que traz que no Brasil tem, assim, 9 horas e 29 minutos. Olha, bem sincera, eu achei até que o tempo de rede social ali é pouco. Claro, uma coisa é você, né, estar respondendo aqui e ali, fazendo outra atividade. Mas mesmo assim, né, você, assim, livrando, se Deus quiser, e as pessoas não fazem uso do carro, dirigindo, pelo menos não deveriam, né? Você está numa fila de banco, tá todo mundo que está na fila, que está com celular, sabe? Você está no restaurante, e, em geral, as pessoas estão nas redes sociais, estão no celular, estão nas redes sociais, estão respondendo, estão vendo, estão lendo, né? O que sempre tem dois lados, o lado bom, o lado ruim, né? Mas eu achei pouco tempo até. É muito difícil tu sair na rua hoje e não ver alguém com a cabeça baixa ali no celular, né? É muito raro tu não encontrar. E, claro, isso acontece no mundo inteiro, né? Mas o curioso é por que o Brasil está sempre lá no topo, né? Sim. Eu já vi algumas explicações, eu não tenho a resposta, mas eu já vi algumas que eu achei bem interessante. Você tem aquela básica, né, clássica de que o brasileiro ele é muito comunicativo, ele gosta de se comunicar, gosta de fazer brincadeira na internet e tal. Tudo bem, mas também tem outras que eu já vi que eu achei bem legal. Uma, por exemplo, é o fato de que o Brasil é um país que as cidades são um pouco problemáticas. A gente demora muito para chegar no trabalho, a gente tem um problema de logística, daí tu fica mais tempo no ônibus, tu fica mais tempo na rede social, tu fica mais tempo na fila do banco, tu fica mais tempo na rede social. Uma outra explicação também que eu vi, também a ver com essa questão da infraestrutura, é que as cidades não têm muitas atrações culturais, né? Então, os jovens vão fazer o quê? Ou vão para o shopping ou ficam na rede social, por exemplo, né? Não tem escola integral, não tem praças boas. Enfim, eu já vi várias explicações interessantes e eu acredito que fazem sentido essas explicações, né? E daria para se dizer, acho que pode ser para o Yuri, por aumentar esse consumo gradativamente, ele é um motivo dos jornais cobrarem, por exemplo, por assinatura? Os veículos de comunicação jornalísticos cobrarem, porque é uma questão também que tem se tornado aí talvez uma tendência ou não. Coincidentemente, há 2 semanas atrás, eu tenho uma coluna no Jornal Diário Santa Maria, eu falei exatamente sobre isso, né? Eu acho que no Brasil nós temos essa cultura do acesso à informação grátis, né? Por quê? Para começar, que antes de vir as redes sociais, a internet, o Brasil era um país tradicionalmente
com baixo nível de leitura de jornais impressos, tá? O Brasil era muito... A gente já falou agora há pouco a cultura da televisão, né? Televisão aberta. Eu lembro na época da minha faculdade, há quase 20 anos atrás, eu li uma estatística que me assustou quando eu estava na faculdade. Mostrava ali que no Japão o índice de leitura de jornais impressos era mais de 70% e no Brasil era menos de 20%, né? Então era uma parcela ínfima. Daí veio a internet, veio as redes sociais, as pessoas começaram a acessar informações via redes sociais, informações jornalísticas de graça, né? Para a grande maioria da população era a primeira oportunidade para ter acesso diário ao jornalismo, né? Só que o jornalismo começou a perceber que isso estava insustentável, fazer jornalismo de graça. Não tem como, a gente tem que pagar uma estrutura, né, profissionais. E aí, ali por 2011 ou 2012, o jornal The New York Times, que é hoje o jornal mais influente do mundo, não adianta, ele começou a cobrar, né, a gente chama essa estratégia de paywall, né, uma parede de pagamento, ou seja, só pode acessar 5, 10, 15 notícias de graça, o resto é paga. O que o The New York Times faz, o resto também faz, então os outros jornais do mundo inteiro começaram a fazer a mesma coisa, começaram a cobrar. Né? Eu acho isso positivo, isso dá aporte financeiro para os veículos fazerem jornalismo de qualidade. Só que os brasileiros que estavam lá acostumados já a acessar a informação de graça, começaram a reclamar, começaram a achar isso esquisito. Então hoje, quando um jornal coloca lá no Facebook uma informação importante, mas cobra para acessar, os comentaristas ficam possessos, né? Xingam o jornal, falam que isso é ridículo. Por quê? Porque eles nunca estiveram acostumados a pagar por uma assinatura, né? Então, eu acho que é um fenômeno interessante isso. E que a gente tem que tentar saber como lidar com isso, né? Essa parte que tu fala dos comentários, eu sei bem porque eu lido com as redes sociais do jornal que eu trabalho. E é engraçado de ver que no jornal que eu trabalho faz menos de um ano que começou o paywall, se não me falha a memória. E no início, principalmente no Facebook, que é onde a gente tem maior engajamento, os leitores ficavam furiosos, assim, principalmente quando eram notícias de grande interesse, por exemplo, um homicídio. Nós éramos xingados de tudo que vocês possam imaginar, assim. E hoje, mesmo fazendo pouco tempo, às vezes um leitor comenta por que vocês chamam aqui, mas não pode, a gente não pode acessar, e outros leitores vão lá e comentam, mas isso é jornalismo de qualidade, vocês não são pagos para fazer o trabalho de vocês, os jornalistas também precisam ser pagos. Então tá havendo uma mudança dos próprios leitores, que eles vão lá e eles mesmos respondem para outros, sabe? Não é bem assim. E é muito curioso de tu observar essa mudança de comportamento. É um fenômeno resultante dessa mudança de comportamento de hábitos de informação, né, de consumo da informação. Acho que dá para trazer também a quantidade de blogs que você vai ter, ou de sites alternativos, né, da mídia alternativa, que não é a grande mídia dos grandes veículos, né, que da mesma forma precisa sobreviver, né, e também precisa achar alternativa financeira, né, para essa sobrevivência, né, de busca das informações, manutenção dos seus próprios profissionais. Então, que também vai buscar através das mensalidades, né, do financiamento coletivo, né. Então, eu acho que é uma mudança de comportamento em vários sentidos e que a gente vai ver essa movimentação, mas efetivamente a longo prazo é que você vai vencer essas barreiras, né? E aí você não vai ter as pessoas reclamando, muito pelo contrário, né? Elas buscando saber aonde que elas vão buscar e comprar esta informação. Essa mudança é muito curiosa, né? Porque essa parte do financiamento coletivo, tu não é obrigado a pagar, mas tu pode pagar, né? Eu escuto muito podcast, tem vários podcasts de jornalismo em que eles não cobram pela informação, mas eles têm esse financiamento coletivo e o pessoal contribui. Tem um podcast que eu escuto que eles conseguem se manter com uma média de 25 mil por mês só de leitores que se voluntariam para pagar, porque acreditam naquele trabalho. Ninguém está sendo obrigado, mas eles fazem essa contribuição. Eu vejo que é um processo de sensibilização, né, a esse público, mas eu vejo que sensibiliza um público mais jovem, né? Talvez um público mais antigo seja um público mais arraigado a essa ideia da informação praticamente gratuita, né? E com mais possibilidades de se produzir conteúdo, né, notícias, até que ponto isso é positivo? Talvez eu gere um pouco de discórdia aqui, porque antes, com menos acessos, assim, era o jornal impresso, consolidado, né, as grandes redações, isso mudou. Então, hoje, as pessoas podem publicar suas informações nas redes sociais, enfim, nos blogs, mas até que ponto isso é confiável?
Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eduardo, eu vejo assim, ó, que na verdade você vai ter um potencial positivo. Né? Acho que super positivo, onde você tiver espaço para difusão de diferentes ideias, diferentes vertentes, né? É positivo. A questão é você fazer com que o consumidor busque estas alternativas. Então, quando você fala, né, o jornal que era confiável, mas ele tinha uma linha editorial, sempre teve, sempre vai ter. Um veículo de TV vai ser sempre também a partir de uma linha editorial, né? E cada espaço vai ter a sua. Então, se houvesse essa disseminação da busca de diferentes opiniões, eu acho que essa é a perspectiva que você tem quando você tem essa profusão, né, de espaços, de veículos, potencial, né? Agora, o uso que você faz desse potencial é que eu ainda vejo muito difícil, muito pequeno, e aí é que vai entrar, por exemplo, toda essa difusão de fake news. Aí eu deixo para o Yuri. Isso é uma consequência negativa, né? Eu acho que quando veio a internet aí para o Brasil, lá em 95, por ali mais ou menos, quando veio para o mundo, nos anos 90, os grandes autores e filósofos falavam, né? Agora nós vamos finalmente ter liberdade de expressão total, vai ser uma coisa super positiva, vamos construir o conhecimento de forma colaborativa e cooperativa. Era uma visão super positiva. Nós temos aí um filósofo que é super positivo, que é o Pierre Levy, ele falava muito isso. Inclusive ele era criticado por ser muito positivo, né? E de fato o problema é que essa utopia não aconteceu muito bem como a gente planejava lá nos anos 90. A gente não percebeu naquela época algumas coisas negativas que estão acontecendo agora, né? Que é o que? Pessoas que estão se aproveitando deste poder, dessa liberdade da informação para o lado negativo, para, na verdade, desinformar. E aí nós temos esse termo, né? Desinformação. Então nós temos aí grupos de interesse no Brasil e no mundo que usam esse poder de informação para desinformar com interesses por trás. E aí nós temos então as fake news. O que são as fake news, né? São notícias falsas que não são apenas para brincar com a população, ou só para... Quem faz fake news tem interesse por trás, né? Tem interesse por trás, geralmente são interesses políticos ou ideológicos, né? Então nós temos aí sites, por exemplo, que eles são especializados em produzir fake news com um viés ideológico, e para eles fazerem com que as pessoas acreditem neles, eles usam algumas estratégias, né, para tentar criar a sensação de veracidade. Eles então tentam imitar os jornais tradicionais, eles imitam na parte visual, gráfica do site, na linguagem, né, no posicionamento, enfim, eles tentam simular e tem muita gente que acaba acreditando. E eu particularmente acredito e reforço que essas últimas eleições brasileiras, né, presidenciais brasileiras, elas foram inteiramente influenciadas e o resultado final foi resultado desses sites de fake news, né? E o pior de tudo é que no último ano, além da fake news, nós temos ainda um outro problema associado, que é também uma estratégia por trás de deslegitimar a imprensa. Então, não basta fazer notícia falsa, tem que falar que a imprensa é mentirosa, que a imprensa é a fake news, né, para poder dar mais poder à fake news. Então a fake news acaba tendo essa impressão de que é a notícia verdadeira, né? Então nós estamos vivendo aí num período bem complicado, né, da sociedade, por causa da fake news e também da deslegitimação da imprensa. Né? Eu acho que Eu acho que o pessoal, principalmente ali do Facebook, do WhatsApp, principalmente com a situação política do país, né? O pessoal está muito apaixonado pelas ideologias, né? Quer disseminar a notícia e acaba não checando, né? É muita bipolaridade, é muito sentimento envolvido ali, né? Para compartilhar logo a notícia. Acho que isso ajuda, né? É isso que eu ia falar, Vicky, que por mais aí que você faça um trabalho, eu acho que vem muito das instituições de ensino, dos veículos, né? Que tem mais estrutura, de você fazer essa campanha para que você busque as informações, busque a fonte da informação, bata uma informação com a outra, né? Se só um site está dizendo, os outros estão dizendo ao contrário, não estão dizendo, né? Por mais que você faça essa campanha, parece que aí esta campanha não pegou na população. E então, aí você consegue disseminar informação falsa e a todo momento a gente vem cobrando, vem dizendo, né? E eu canso de colocar
colocar isso em sala de aula, que profissionais da comunicação, alunos de comunicação têm essa obrigatoriedade de saber de todo esse processo de produção, de chamar atenção para isso, né? De que você tem que, não é educar as pessoas, mas você tem que, no mínimo, chamar a atenção das pessoas para esse fato. E as pessoas não querem ouvir. Né? Não, elas estão cegas nessa perspectiva que vem ao encontro do que elas querem saber. Então você vai ter aí informações sobre o Bolsa Prostituição, né, que de R$6.000 por prostituta e que ganha, assim, é impressionante, assim, vai para a boca de pessoas que você não imagina, pessoas esclarecidas, em princípio, pessoas, né, que teriam condições e acesso a buscar estas informações em outros espaços. Eu acho que nesse meio de fake news nasce um outro nicho de jornalismo, que são as agências que checam as notícias, né? Hoje a gente tem sites que são especializados em checar declarações de políticos e estão ganhando cada vez mais espaço, né? Só que o que é triste é que às vezes essas agências elas desmentem e mesmo assim uma boa parcela dos usuários não querem saber, não querem acreditar. E pior do que isso, eu já vi uma pesquisa ano passado que mostrava que muita gente sabe que é fake news e mesmo assim compartilha. Né? Por quê? Porque elas querem fazer com o quê? Elas não querem informar seus amigos e nas redes sociais, elas querem reforçar um ponto de vista. Né? A nossa discussão e a nossa reflexão está muito boa, mas a gente vai fazer um intervalinho e já voltamos. Eu sou a professora Daniela Elvanger, coordenadora do curso de Design dessa instituição, e o profissional que se forma no curso de Design, ele está capacitado a trabalhar com projetos que supram as necessidades de grupos, de indivíduos, de uma pessoa somente, de uma sociedade. Aqui no curso a gente oferece disciplinas que vão trabalhar a parte artística, habilidade artística, criativa do aluno. Também nós passamos muitos conhecimentos técnicos e com isso o profissional ele vai estar apto a suprir essas necessidades relativas tanto a design de produto físico, como brinquedos, eletrodomésticos, carros, como também agora a nossa nova proposta curricular também é oferecer o design gráfico, que vai trabalhar com identidade visual, marcas para empresas, enfim. Eu sou a Rafaela Jong Potter e eu curso design desde o ano de 2015. Desde que eu entrei no curso, eu fui me achando cada vez mais e eu tenho certeza de que é isso que eu quero levar para minha vida. Tem muitas disciplinas que te ajudam a entender com o que tu vai trabalhar daqui a um tempo, a ter uma visão mais ampla, assim, de tudo que tu tem a teu favor para seguir isso que tu escolheu. E cada semestre é uma descoberta nova, são novas formas de aprender e tudo isso a gente vai somando cada vez mais e quando chega no final a gente se sente cada vez mais pronto para encarar o mercado de trabalho e o que eu tenho para dizer é que foi uma escolha muito certa. O curso tem tudo que a gente precisa para seguir em frente, tem todos os recursos, dá tudo que a gente precisa, tanto infraestrutura quanto profissionais ótimos que estão sempre na nossa volta nos apoiando. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais madura e muito mais certa do meu futuro, muito por ter entrado nesse curso muito bom, que foi sempre o que eu quis fazer e cada vez me surpreende mais. Estamos de volta, seguimos então o nosso assunto, que hoje é sobre a mudança no hábito do consumo da informação. E eu vou perguntar para o professor Yuri agora um assunto bem interessante, que é a questão do streaming. As pessoas consomem muito conteúdo utilizando, né, graças ao acesso à internet.
isso não se tinha até um tempo atrás, né? A não ser a televisão, o rádio. Como isso impacta na população? De fato, lá nos anos 90 para trás, os meios de comunicação eles eram pautados, não, eles eram estruturados numa grade de horários, né? Porque era informação, transmissão em tempo real, não tinha streaming, né? Então tinha a grade de horário, cada hora iniciava tal programa, e as pessoas elas internalizavam essa grade de horário e elas sabiam já de cor que horas que vai começar tal programa. Então, a vida girava em torno desse horário da TV. Exatamente. A gente não precisava nem ver o horário, era só escutar o que estava dando na TV, que geralmente era um volume alto, já sabia que horas era, né? Bem, o fato é que agora nos últimos anos a gente tem essa cultura do streaming, né? O streaming não só de vídeo. O que é o streaming, né? Para quem não sabe, é essa transmissão via internet, é uma transmissão que a gente não é em tempo real, no sentido assim de que eu posso ver um programa no horário que eu quiser. Ele está lá disponível, é só eu dar um play, né? Então nós temos aí o YouTube para vídeo, Spotify para áudio, SoundCloud para áudio, entre outros. Isso mudou completamente a maneira como a gente consome informação. Porque o fato de a gente não precisar ter que esperar algo começar, isso muda muito o nosso comportamento, a nossa forma de lidar com os meios de comunicação. Por exemplo, muda a forma como a gente organiza os nossos horários e a nossa atenção também. Antes nós chegávamos no horário e prestava atenção naquele período. Um filme, por exemplo, né? Naquele período a gente só prestava atenção no vídeo. A gente não saía da sala. Se a gente saísse da sala, a gente perdia o conteúdo. Hoje a gente pode dar um pause, né? A gente pode dar um pause e ver outro conteúdo. E isso muda muito, por quê? Porque se eu estou vendo aqui um vídeo, eu posso dar um pause e ver outra coisa. E quando eu vou ver outra coisa, às vezes eu esqueço que eu estava vendo aquele vídeo e saio daquele vídeo, né? Ou eu estou lendo uma notícia, eu dou um pause, vou ver uma notificação na rede social, e eu paro de ver a notícia e às vezes eu não volto para a notícia. Então isso os produtores têm que se preocupar com isso, eles têm que prestar atenção nisso, né? Que está muito mais difícil de segurar a atenção das pessoas, graças a essa cultura do streaming. Então isso tem um lado negativo que eu acho, que é o seguinte, que por exemplo, os vídeos no YouTube, tá? Os vídeos no YouTube, os YouTubers, que são esses produtores de vídeo, eles sabem disso. Eles sabem que a pessoa perde atenção muito fácil. Então, eles têm que chamar a atenção a todo momento. Então, se a gente pegar os principais YouTubers do Brasil hoje e perceber a edição de vídeo deles, vocês vão perceber que a edição é uma edição extremamente dinâmica, rápida, cortada, muito fragmentada, né? Eles não têm quando tem eles cortam, eles editam e grudam uma parte com a outra para tirar o Então é todo cortado, fragmentado, né? E isso é uma estratégia para te segurar e não sair do vídeo. Eu acho que isso traz algumas coisas negativas aí, por exemplo, a gente não tem mais vídeos com tempo para refletir sobre o conteúdo. O vídeo tem uma fala muito rápida, enfim. Mas também eu acho que tem um lado positivo que abre espaço também para novos formatos. Enfim, o fato é que a gente tem que analisar o que o streaming trouxe de diferente e como isso impacta na produção de conteúdo, né? Eu acho que também nesse sentido a questão do ao vivo ainda está muito presente, né? Mesmo nas redes sociais, porque a gente vê, geralmente as lives, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, elas geram muita interatividade. Então eu queria que vocês falassem sobre isso também, porque isso vem da televisão, né? Então como isso impacta? Pode falar. Porque eu acho que tem duas coisas relacionadas à live que eu posso falar. Uma é que a live é como o streaming, cada um vê num horário, né? Isso fez com que as pessoas elas meio que se desconectassem no tempo. Por exemplo, antigamente, se eu assistia a novela em tal horário, todo mundo estava vendo naquele horário. Hoje ainda também, porque a novela ainda é em grade de horário, né? Todo mundo vê a novela em tal horário e todo mundo pode comentar em tempo real no Twitter, né? Isso é uma coisa interessante, tem essa conexão social. Quando é streaming, não tem essa conexão. Quando eu estou vendo uma série no YouTube, por exemplo, ou no Netflix, não necessariamente todo mundo está vendo ao mesmo tempo. Então eu não tenho com quem comentar isso, né? Então a live tem essa parte interessante. Enquanto eu estou assistindo, eu sei que todo mundo está assistindo ao mesmo tempo e todo mundo está comentando sobre a mesma coisa, né? Porque o comentário, essa conexão social é uma coisa muito natural do ser humano, é uma coisa legal. Então por isso que chama atenção. Outra coisa legal da live é que ela, como a gente está imerso em fake news, ninguém sabe se um texto é verdadeiro ou não, né? Ninguém sabe se uma imagem foi editada ou não. Agora, o vídeo é mais difícil de editar, então o vídeo traz essa noção de veracidade, né? Então, quando a pessoa que acha que a imprensa está mentindo, tudo é mentira. Quando ela vê uma live, ela sabe que aquilo ali é verdade porque é em tempo real, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos interessantes que a mídia pode explorar as lives, né? Essa questão eu ia só complementar que também na perspectiva mais olhando pelo lado, acho que da
comunicação mais pro lado publicitário, talvez, alguma coisa assim. Eu acho que tem muito a ver também a live com a questão da proximidade que aquela pessoa tem. Então, se você levar isso para a área política, se você, no sentido de que o uso que se faz hoje, candidatos e depois os deputados, prefeitos, e a gente pode usar o próprio exemplo do nosso prefeito aqui em Santa Maria, é uma forma que ele achou de estar presente com as pessoas, porque aí é ele. No momento que você tem o texto, você não sabe se é ele que fez ou é o assessor que fez, mas a live não. Ele até pode ter um texto programado por uma assessoria, mas é ele que está ali, é ele que está falando. Então, essa proximidade que a TV trouxe, porque aí eu te conheço, eu te trago para dentro da minha casa, que era a ideia sempre das janelas, dos jornais, você vai ter no Facebook na live. Então, ela tem esse processo também. Eu tenho percebido também que nas lives que a gente faz no jornal, tem muito também essa questão dessa proximidade do leitor com o repórter, que eles comentam que é o vício do rádio, Manda um abraço pro fulano, aqui ligado de cidade tal, que é uma coisa que o pessoal ligava lá pra rádio e dizia, manda um abraço pra tal. E tu vê que geralmente é um público mais velho que comenta esse tipo de coisa, sabe? Ele quer se ver, ele quer se ouvir, ele quer ver o repórter mandando um abraço pra ele. Com essa questão da interatividade que as redes sociais, a internet proporciona, como fica o jornal, o rádio, esses veículos tradicionais, na opinião de vocês? O rádio ele é interessante porque ele, na verdade, a gente falou muito da cultura da TV antes. Embora o Brasil seja um país muito conectado à TV, o rádio ainda sempre foi o veículo mais disseminado no Brasil inteiro. Ainda a gente podia ver casas sem TV, mas nunca sem rádio, isso é uma coisa interessante. Outra coisa, o rádio, devido à sua natureza, das ondas, enfim, ele é um veículo que conecta a comunidade, principalmente comunidades menores, pequenas. Então o rádio ainda resiste em pequenas cidades, Ainda é uma forma de conectar as comunidades. E nas grandes cidades, o rádio ele também está sobrevivendo fortemente por causa dos grandes... as grandes viagens que a gente faz para ir para o trabalho, para a escola, para a universidade, daí ele sobrevive nos carros, Então a gente percebe que é um grande nicho para o rádio que está forte ali no carro. E eu acho que os próprios rádios, eles estão tentando se adaptar, Porque eles estão... o pessoal tá ao vivo ali no rádio e daí, manda pra gente como é que tá o tempo aí nessa cidade. Daí o pessoal entra em contato por WhatsApp, ou eles estão falando da notícia e eles falam, acesse no nosso site, veja o vídeo no nosso site, veja a foto. Eles estão tentando se conectar com essas outras mídias, A própria programação do rádio que vira depois um podcast que você vai escutar, vai escutar depois. Eu entendo também que o rádio está se utilizando das tecnologias, digamos, para se atualizar, para não ficar para trás, Então, é bem isso, as pessoas estão ali, estão comentando o WhatsApp que chegou, de alguém, a mensagem que chegou, o próprio Facebook, e além dos acessos mais facilitados que você tem. Então, também vejo que tem aí uma sobrevivência maior, talvez até mais, me parece, sem nenhuma pesquisa, que o rádio tem uma sobrevivência bem maior do que o veículo impresso, o jornal impresso. Pois é, e outros rádios, inclusive, eles estão começando a fazer transmissões ao vivo, As lives, tá ao vivo ali no rádio e o pessoal pode acompanhar no Facebook também, Isso também é uma forma de se adaptar. O desafio do jornal me parece um pouco maior, ou vocês discordam? Pela questão de atrair o leitor ainda, que público seria para o jornal atualmente? O impresso, Quer dizer, um público para o jornal atingir, como atingir o público atualmente? No caso, o jornal impresso. O jornal impresso, Vamos lá. Por que eu acho que o jornal era o mais complicado? Porque de todos os formatos de mídia, ele é o que mais foi, digamos assim, substituído pela internet. Como assim? Por que o rádio ele sobrevive tanto tempo? A gente pensa assim, o rádio é tão simples, ele não tem imagem, Ele parece tão primitivo, por que ele sobrevive até hoje? Porque ele tem um grande diferencial, que é só ele que tu consegue consumir dirigindo, vendo para as coisas, trabalhando, O impresso não, tu não consegue ler enquanto dirige, Então tu tem que focar a atenção. E o jornal impresso, como foca a atenção, assim como tu pode focar a atenção nele, tu pode focar a atenção na tela do celular, Então ele é o que está mais sendo substituído pela mídia nova chamada digital. Então está tendo essa migração
E eu acho que os jornais impressos, os veículos, eles têm que fazer essa migração também. Eles têm que se considerar assim, não mais como um jornal impresso. Nós não somos uma empresa de jornal impresso. Nós somos uma empresa de notícias e reportagens, de jornalismo, independentemente da plataforma, né? Jornal impresso talvez não sobreviva, ou talvez sobreviva num nicho aí mais de elite, acredito eu, mas uma coisa é certa, ele está cada vez mais diminuindo a vendagem do jornal papel, né? A maior problemática que eu vejo no jornal impresso é a desatualização da notícia. Porque isso é o que escuto muito, né? Assim, com os alunos, principalmente, ou então com meus próprios filhos. Para que eu vou ler se eu já li? Né? Porque até ele chegar em casa, você vai ter uma distância, claro, o que a gente discute, você vai ter talvez mais informações, né, no jornal impresso, embora o impresso tenha limitação de caracteres, né? Então a dificuldade dele é se reinventar nesse processo do consumo da notícia agora. Como você vai fazer isso com o impresso? Diferente dos livros. Né, que o livro ele vai trazer a literatura, ele vai trazer um uso. E aí entra também a questão do hábito de consumo, que eu, por exemplo, particularmente tenho dificuldade de fazer leituras de literatura, por exemplo, no digital. Ainda tenho dificuldade, ainda resisto, porque o prazer de pegar um livro impresso, ele não tem igual. Pelo menos para mim, talvez a minha geração, acho que ainda a geração de vocês ainda pega, né? Não, diferente do meu filho, que tem 16 anos, a geração dele quase não pega livro, né? Tudo é os próprios, né, digitalizado. Então, esse é o desafio do jornal. Quem é que gosta de pegar, sentar, fazer um cafezinho, um chimarrão e ler o jornal impresso? É quem criou esse hábito. E esses aí é uma geração que está passando. Então, eu não vejo muito como o jornal impresso sobreviva ao longo do tempo por essa característica, né? De o tempo que leva entre o fato e a notícia chegar. Talvez sobreviva os grandes jornais, né? Aqueles que ocupam uma região metropolitana, como, né, o The New York Times lá em cima, o Estadão, o Folha, a Zero Hora. Agora, os jornais de cidades menores, a tendência é cada vez ir para a internet, né? Mas isso que tu falou, principalmente, né, a factualidade do jornalismo, ela perde muito no impresso por conta que você tem que fechar o jornal às 8, 9 da noite para, né, ter todo esse processo. E ali no celular, né, tá ali. Às vezes o jornalista do local do crime que aconteceu já escreve notícia, já publica do próprio celular. Mas eu, como consumidora, eu gosto muito de pegar o jornal impresso, eu acho que por essa questão nostálgica, porque era assim em casa, porque minha mãe fazia assim, sabe? De fazer o café, de fazer o mate, de pegar o jornal, folhear. Eu acho que tem muito, pelo menos na minha geração, acho que tem muito das gerações passadas, sabe? Essa questão de nostalgia mesmo, de gostar de folhear o jornal, o livro, enfim. Acho que uma característica, talvez, Vitória, para você que é jornalista, que gosta disso, mas não é característica da tua geração. Sim. De quem não está nesse âmbito do meio da comunicação, entendeu? Você, porque talvez te desperte a curiosidade, desde pequena te despertou a curiosidade, mas não é o hábito. Se você perguntar numa sala de aula quem lê jornal, olha, 80% da turma não tem nem acesso, no sentido de que não tem contato, né? Porque a família não consome, e mesmo que consome, não é algo que está ali no dia a dia deles. E acho que a gente acaba tendo uma perda, a sociedade vai ter uma perda com o fim ou a diminuição dos jornais impressos, que é o seguinte, por exemplo, eu lá no meu apartamento, o jornal impresso não cabe na minha caixa, então eu não tenho como assinar impresso. Então eu assino o digital, do Diário, da Zero Hora e da Folha. Mas mesmo tendo 3 assinaturas digitais, quando eu leio um impresso, me dá a impressão que eu estou mais informado, eu saio mais informado. E por que isso? Eu já vi um autor uma vez falando uma coisa muito interessante, que o jornalismo digital, ele tem o que parece ser uma vantagem, que é você ir direto para onde para a notícia que te interessa, tá? Isso parece uma vantagem, nos anos 90 até se falava que era uma vantagem, uma característica vantajosa do digital. Eu também achava que era uma vantagem, hoje eu vejo como talvez uma desvantagem. Por quê? Porque no impresso, tu não consegue ir direto, tu tem que passar por outras notícias antes de chegar no que tu queres. Pode não ler, mas vai passar o olho ali. Exato. Nessa passagem, tu te obriga a ler notícias que talvez tu não te interesse, mas é importante saber isso, né? Por exemplo, quebrou lá um cano num bairro longe do teu bairro. Não me interessa muito, mas eu acabo sabendo disso. Eu acabo Então, essa passagem sequencial até a minha notícia, isso é bom para mim, cidadão,
para eu me informar sobre a comunidade, né? Isso a gente acaba perdendo um pouco com o fim do impresso, né? E isso, as próprias redes sociais, né? Como tu está numa bolha ali de amigos que pensam de determinada forma, tu vai nessas notícias mais pontuais, né? Isso a rede social faz muito, de tu não ter a visão do todo como tu vai estar no impresso, né? Exatamente. Acho que é importante, a Vitória trocou no assunto que são as nossas bolhas das redes sociais, né? E aí também vai entrar numa outra perda, que é esse acesso a essa diversidade, porque aí, com certeza, você botando filtro ou não botando filtro, né, de notícias, de informações, você vai criar um hábito de acesso numa perspectiva, né, de informações que venham ao encontro do teu pensamento, né? Eu acho que talvez, espero que hábito de comunicadores, porque estudam o processo, né, dos próprios jornalistas, estudantes, que a gente busque o diferencial, mas não é o hábito das pessoas. E aí o próprio filtro da internet, ela vai ter dessa perspectiva de consumir mais do mesmo. Aí entramos de novo, né, no aspecto negativo de você ter as informações numa mesma perspectiva. E nessa questão das bolhas também, tu percebe que os usuários das redes sociais, eles não estão mais tão abertos a debates, né? Como eles estão naquela bolha, eles pensam daquela forma, quando vem uma opinião contrária a eles não querem saber de debater de uma forma educada, eles já vão discutindo, já vão xingando, já vão, né? Eu vou aproveitar que a professora falou do filtro e vou ter que aplicar que o nosso tempo está esgotando. Acho que as nossas reflexões foram válidas, né? As discussões a respeito dessa mudança de hábito da comunicação. Fiquei com vontade, espero que todos tenham ficado com vontade de ter seguido no assunto, continuado o assunto. Eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade. Agradeço a presença de vocês, da Victória, da professora Fabiana e do professor Yuri. Este foi o programa Mídia em Xeque, um programa que debate a comunicação aqui e é oferecido pela UFN TV. Até a próxima. Tchau.